Existe uma ciência que é a ciência naturalista. Para essa ciência não há necessidade de um Criador. Todas as coisas simplesmente aconteceram. Mas existe uma outra ciência que pesquisa, que investiga, e essa ciência tem nos mostrado que existe um Criador. Eu tenho dito, a ciência não tem como nos mostrar, nos falar quem é o Criador. Mas nós sabemos, pela ciência, que o Criador existe. Então, durante esses dias, eu tenho procurado, na primeira palestra, perguntei se fé e ciência, se elas se misturam. Eu ainda não respondi, vou responder amanhã. Mas eu comecei a dar algumas ideias. Ontem nós tratamos da origem da vida. O que a ciência tem visto sobre a origem da vida? Que a vida é tão complexa, mas tão complexa, que ela não poderia ter surgido por acaso. Teve que ser criada. A vida também não foi uma questão de uma evolução. Deus já criou seres vivos, Deus já criou cada um segundo a sua espécie. Então nós vimos que todo o plano da ciência, olhando do ponto de vista da vida, ela não discorda da Bíblia, não. Ela concorda com o que a Bíblia diz. Hoje eu gostaria de tratar de uma área, que é uma área que tem tido muitos problemas. Talvez seja uma área que muitos, assim, ouviram falar, mas nós vamos tratar um pouco mais de perto. É a área dos fósseis. Porque os pesquisadores, ao fazerem as suas investigações, eles encontram os chamados fósseis. E baseado nos fósseis é que eles nos dizem dos milhões de anos. Só que eu quero juntar a ideia dos fósseis com um relato bíblico. Sempre a pergunta que eu tenho feito, quando eu vou aos seminários, eu pergunto, na história da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, aonde você colocaria os fósseis? Porque os fósseis existem. Quando nós vamos aos museus, nós vemos os fósseis. São fósseis de plantas, de animais, de seres humanos. São plantas, animais e seres humanos que já viveram aqui nesse planeta. Mas quando que eles viveram? Viveram há milhões de anos atrás? Ou viveram há milhares de anos atrás? Então nós vamos estudar um pouco a respeito dos fósseis. E eu também gostaria de relacionar isso com um grande evento na Bíblia, que muitas pessoas têm dificuldade em crer. Diga-se de passagem que o grande evento é o dilúvio da Bíblia. Deixe-me fazer 3 perguntas para vocês sobre o dilúvio. E daí eu gostaria de respondê-las mais tarde. Primeiro, da onde veio toda a água para inundar o planeta? Segunda pergunta, para onde ela foi? Desceu do céu, voltou para o céu. Terceira pergunta, existem conhecidas hoje cerca de 1.300.000 espécies de animais. Deus falou para Noé colocar 2 de cada espécie. Pergunta, como Noé teria colocado 2.600.000 animais dentro da arca? Quando eu faço essa pergunta nos seminários e nas igrejas, geralmente as pessoas me perguntam, pela fé. Sim. A pergunta é, como Noé teria colocado 1.300.000 espécies dentro da arca? Daí muitas pessoas, quando eu pergunto nas igrejas e nos seminários, eles me respondem, foi pela fé. E eu digo a eles que não, foi pela porta. Foi pela porta da arca. E nós vamos mostrar que foi pela porta da arca. Então vamos trabalhar um pouco. Muitas pessoas gostam de usar a fé para explicar aquilo que tem explicação. A fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. A Bíblia nos diz em Deuteronômio 29, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor Deus.
Mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que cumpramos as palavras desta lei. Então muitas pessoas chegam, mas como que Deus teria colocado, como que Noé teria colocado tantos animais na arca? Isso é algo não revelado. Não, isso aí é algo não investigado talvez por você. A gente precisa investigar. Então vamos fazer algumas investigações. Então eu gostaria de começar tratando primeiro sobre os fósseis. Na área dos fósseis, nós tratamos o que é chamado de paleontologia. Então vejamos um pouco. Os pesquisadores, eles encontram fósseis, como isso aqui. Essa é uma rocha, e na rocha foram encontrados os ossos de um animal. Isso então é um fóssil. E o que os pesquisadores dizem? Bom, esse fóssil, ele parecia ter asas. Ele parecia ter um rabo. Mas esse fóssil não parecia com uma das aves que nós conhecemos hoje. Então o pesquisador imagina o seguinte, que esse animal foi um animal que viveu há muito tempo atrás, há milhões de anos atrás. E em milhões de anos, a espécie desse animal foi evoluindo, até chegar nos animais que nós conhecemos hoje. É assim que a ciência pensa. Qual ciência? A ciência naturalista. A ciência criacionista não pensa desse jeito. Então vamos ver um pouquinho a respeito dos fósseis, porque os fósseis, existem vários tipos aonde eles são encontrados. Nós encontramos fósseis em rochas. Nós encontramos fósseis que são resultados de vulcões, como essas árvores aqui. Nós encontramos fósseis que ficam presos em resinas de plantas, como essa pequena formiga. E nós encontramos fósseis que ficaram presos no gelo, como no caso os mamutes. Então nós temos tipos diferentes de fósseis. A pergunta que nós temos com respeito aos fósseis é algo que a gente precisa entender um pouco, são alguns conceitos. Primeiro, fósseis não se formam em milhões de anos. Se você pegar um peixe e colocar o peixe lá no quintal da sua casa, deixar o peixe lá fora, ele vai virar um fóssil? Não, ele vai apodrecer, vai cheirar mal. Então, o fóssil não se forma em milhões de anos. Fóssil se forma rapidamente. A maior parte dos fósseis nós encontramos estão naquelas rochas como aquele que eu mostrei para vocês. Mas para formar uma rocha como aquela, precisa de muita água e muita lama. Essas rochas são formadas resultados de água e lama. Então, a maior parte dos fósseis são fósseis que nós encontramos em rochas que foram formadas por muita água e muita lama. Nós encontramos fósseis em todos os lugares desse planeta. Vejamos, a maior parte dos fósseis são formados em rochas que foram formadas por muita água e muita lama. Se tem fóssil no planeta todo, é porque já teve muita água e muita lama no planeta. De onde você acha que teriam vindo os fósseis? Dilúvio. O dilúvio foi o que produziu essa grande quantidade de fósseis que nós encontramos no planeta hoje. E o dilúvio aconteceu quando? Há milhões de anos atrás? Não, há cerca de 4, 5 mil anos atrás. A ciência está totalmente errada com esses milhões de anos que eles têm falado. A última que eu acho importante é que os fósseis, na maioria, mostram como um ser vivo morreu e não como ele viveu. Pouco tempo atrás, deixa eu me ilustrar. Há pouco tempo atrás eu estava lá no Brasil e eu peguei um livro, estava lendo um livro de ciências, e no livro de ciências estava mostrando como se forma o fóssil de um peixe. Então eles deram o seguinte exemplo. O peixe estava nadando e o peixe morreu. E o peixe foi lá para o fundo do rio ou do lago. Daí os sedimentos foram acumulando em cima e ele virou um fóssil.
Pergunta: quando o peixe morre, ele afunda ou ele boia? Ele boia. O livro estava errado. Porque peixe, quando morre, ele boia. Agora, outra vez, alguns conceitos que são ensinados nas escolas estão totalmente errados. Os cientistas, mais um outro conceito que é importante, os cientistas fazem interpretações. Alguns cientistas estudaram os antílopes e eles estavam estudando as baleias. Sabe a conclusão que eles chegaram? Que as baleias teriam evoluído dos antílopes. Eu trouxe a foto dos dois só para a gente ver como é fácil ver, né? Olha, é óbvio que as baleias evoluíram dos antílopes. De forma nenhuma. Não tem nada a ver. Mas esse artigo saiu numa revista científica há 2 anos atrás, dizendo que as baleias teriam evoluído dos antílopes. Isso é uma interpretação. Agora, olha o problema, porque aí mostra um outro contexto. A maior parte das propostas da evolução usando os fósseis são imaginárias, elas não existem. Deixa eu me dar um exemplo. Um grupo de pesquisadores lá no Paquistão, eles encontraram alguns ossos, esses que estão em cinza. Eles encontraram só esses ossos. Desses ossos, os pesquisadores desenharam o animal que teria sido dono desses ossos. É esse animal aqui. Esse animal ficou conhecido como Paquicetus. Paquicetus significa a baleia do Paquistão. Agora, esse é o animal que os cientistas falaram que seria o elo entre os antílopes e as baleias. O que eles encontraram? Esse pedaço de osso, uns poucos dentes e um pedaço da mandíbula. Esse artigo saiu na revista. Mas sabe o que é interessante? Em 2000, no ano de 2001, eles encontraram o resto do esqueleto. Olha o animal e olha o que os cientistas acharam que era. Estes ossos pertencem a um animal chamado tapir. O animal está vivo até hoje, ele mora no Paquistão também. Conceitos, muitas vezes os cientistas fazem ideias da sua imaginação. E a ciência naturalista tem feito isso vez após vez após vez. Mais um conceito, que é um conceito muito importante. Existem muitas falsificações. Esse fóssil, por exemplo, é um fóssil que se encontra no Museu Britânico, lá na Inglaterra. Esse fóssil, nesse pedacinho aqui, aparece a impressão de uma pena. Não existe pena no resto dele, só aqui. Os cientistas chegaram à conclusão de que esse animal, porque eles encontraram uma pena aqui, deveria ser um pássaro. Mas só tem uma pena. Um outro grupo de cientistas começaram a estudar e eles descobriram que essa pena, a marca da pena que está ali, não é verdadeira, ela é falsa. Alguém fez a marca da pena. Existem falsificações. E nós vamos estudar algumas delas daqui a pouco. Mas um conceito que eu acho importante na área da paleontologia é que a maior parte dos fósseis encontrados são de plantas e animais que estão vivos ainda hoje. Aqui você tem o esqueleto de um crocodilo. Aqui você tem o fóssil do crocodilo. Os dois são iguais. Nós temos fósseis de galinhas, temos fósseis de chimpanzés, temos fósseis de seres humanos, temos fósseis de peixes que ainda existem por aí, temos fósseis de todas essas coisas. A maior parte dos fósseis são os ossos de animais
e formas de plantas exatamente iguais às que nós encontramos hoje vivas por aí. A pergunta é, se eu encontro o fóssil de um animal, então eu consigo estudar o esqueleto desse animal. E daí eu pego o animal vivo hoje. Se eu olho e vejo que os dois são iguais, isso significa que nada mudou. A ciência tem nos dito que tudo mudou. O que nós temos visto é que a maior parte das coisas, dos animais, das plantas, não mudaram. Continuam iguais. Então, essas são algumas questões importantes dentro do estudo relacionado com os fósseis. São conceitos. Eu procurei apenas mostrar alguns deles que são ideias erradas que muitas vezes nós fazemos. Mas e quando nós pensamos a respeito da origem do ser humano? Como que fica a origem do homem? Porque nós somos informados que o homem surgiu há alguns milhões de anos atrás aqui na África. Pelo menos é assim que se ensina. Então vamos estudar um pouquinho. Eu fui informado que ele nasceu, o homem foi criado no Jardim do Éden. E pelo que tudo indica, não era aqui na África. A Bíblia diz uma coisa, a ciência diz outra. Então vejamos um pouquinho. O que acontece hoje, há mais de 25 anos, a ciência não acredita que seres humanos e chimpanzés e gorilas, um teria vindo do outro. Ou seja, que os seres humanos vieram dos macacos. Não. A ciência há mais de 25 anos acredita que seres humanos e chimpanzés e gorilas tiveram um ancestral comum. Tem alguma evidência? Nenhuma. Isso é fé. Acredita-se que não existem evidências. Então, quando nós olhamos nessa suposta evolução do ser humano, o que os cientistas encontram são crânios, ossos. E eles vão tentando agrupar esses crânios e esses ossos de tal forma que falam, olha, esse crânio era pequeno. Então, se era um crânio pequeno, era de alguém que viveu muito tempo atrás, porque o nosso agora é maior. Então, à medida que o tempo foi passando, o crânio foi aumentando, até chegar a ter um crânio do tamanho do nosso. Ou seja, uma cabeça do tamanho da nossa. É assim que os cientistas fazem. Agora, algumas questões. Há cerca de mais ou menos 5 anos atrás, um país não tão longe daqui, não tão longe assim, é mais longe para mim, lá do Brasil. Vocês aqui são um pouquinho mais perto do que eu. Eles encontraram um pedaço do crânio e um par de presas. Colocando todos os pedaços juntos, deu aquele pedacinho de fóssil. É interessante porque eles disseram que esse é o crânio de uma pessoa que viveu entre 6 e 7 milhões de anos atrás. Como é que eles sabem disso? Eu peguei do texto, diz que sugere, diz assim, a fauna associada ao fóssil sugere que o mesmo tem entre 6 e 7 milhões de anos. Como que os cientistas sabem que esse crânio fez parte de um antepassado ser humano? Ninguém sabe, é tudo uma questão de sugestão. Acredita-se que. É muito interessante porque, vejam só, há cerca de quase 90 anos atrás, encontraram um dente. Os cientistas disseram, esse dente é de um ancestral do homem. Fizeram uma pesquisa mais detalhada e descobriram que o dente era de um porco extinto. Só que desse dente que eles encontraram, fizeram um desenho de quem perdeu o dente, a mulher de quem perdeu o dente, o lugar onde quem perdeu o dente morava, eu brinco, até o esporte que ele praticava, ele jogava beisebol, aquele jogo de pau, assim, bater, olha só, ele estava chegando o jogo de futebol, de beisebol, a esposa dele estava brava com ele. Todo esse desenho foi feito de um dente. Se eu pegar um dente por aí, trouxer um dente, lhe entregar o dente, pedir a você, faça o desenho de quem perdeu esse dente. Isso é o que eles fizeram. O homem de Nebraska nunca existiu. Existem outros, sim. O chamado homem de Piltdown, homem de Java, homem de Pequim, que foram ensinados nas escolas como tendo sido os antepassados dos seres humanos, nunca existiram. Eram fraudes. O Ramapithecus,
os cientistas descobriram que não foi antepassado dos seres humanos, era da família dos orangotangos. O Australopithecus afarensis, a nossa querida chamada Lucy, que a gente ouve tanto falar nas escolas, nada mais foi do que um gorila ou um chimpanzé. Mas fomos ensinados de que ela foi antepassado do ser humano. Há cerca de quase 2 anos atrás, nós tivemos mais um outro exemplo de uma fraude muito grande dessa vez. A fraude é do chamado homem de Neandertal. O homem de Neandertal foi considerado por muitos evolucionistas aquele último estágio da evolução do homem, um pouco antes de chegar no ser humano que somos nós, no Homo sapiens. Esse pesquisador alemão, ele confessou que ele tinha cometido várias fraudes. Uma delas, ele pegou um crânio, que é esse crânio ali, ele pegou aquele crânio e ele disse que aquele crânio tinha 27.400 anos de idade. Só que os cientistas começaram a descobrir que tinha alguma coisa errada, porque o crânio cheirava mal ainda. Ele não podia ter 27.400 anos. E quando um grupo de cientistas começou a pressioná-lo, ele confessou que esse crânio ele havia pego da sepultura de um homem que tinha morrido no ano de 1750, há 250 anos atrás. E ele disse que esse crânio tinha 27.400 anos. O problema foi tão grande na comunidade científica, olha o que os especialistas disseram. Dr. Chris Stringer, ele é um especialista na chamada Era da Pedra ou Idade da Pedra. Ele disse o seguinte: o que foi considerado a maior peça de evidência demonstrando que neandertais viveram no passado no norte europeu, acabou de desabar. Nós teremos que reescrever a pré-história. Não acha bom saber que aquilo que os nossos alunos estão aprendendo já não é mais verdade? A ciência já provou que está errado. Agora, deixe-me dar um exemplo, porque muitas pessoas me perguntam, não, mas os pesquisadores saem por aí e eles encontram crânios e eles falam, esses crânios foram de homens que viveram há milhões de anos atrás. E são crânios diferentes dos nossos. São muito diferentes. São estranhos. E qual a resposta que nós temos para dar? O que a ciência fala? A ciência diz que esses crânios são de seres quase humanos que teriam vivido há milhões de anos atrás. Esse crânio específico, ele é conhecido como fóssil OH24. Ele é de um homem chamado como Homo habilis. Foi um antepassado do ser humano, segundo a ciência naturalista, que ele estava aprendendo a fazer ferramentas. Ele não sabia, ele começou a aprender a fazer ferramentas. Segundo esses pesquisadores, esse seria o jeito da pessoa, de quem seria aquele fóssil. Quais seriam algumas características do Homo habilis? Ele teria características faciais rudimentares, caixa craniana pequena, ou seja, um cérebro pequeno, habilidade limitada de comunicação, ele quase não conseguiria comunicar-se, habilidade limitada de manuseio, de fazer coisas, produção de ferramentas muito rudimentares, talvez tentando começar a fazer flecha, coisas desse jeito, alimentação muito limitada, agilidade nas savanas africanas, porque eles acreditam que ele foi original daqui, postura ereta, ficava em pé. Esse é o Homo habilis. O crânio encontrado parece ser desse homem. Evolução? Olha que coisa interessante. O que nós temos descoberto? Esse homem mora no Brasil. Ele tem doença. A doença se chama microcefalia. Ele nasceu com uma cabeça muito pequena.
características faciais rudimentares, caixa craniana pequena, habilidade de comunicação limitada, habilidade limitada de manuseio, produção de ferramentas rudimentares, alimentação limitada, agilidade nas matas brasileiras, porque ele mora no Brasil, postura ereta. Ele tem até documento que o governo brasileiro deu para ele. Se nós pegássemos esse homem ao morrer, porque ele ainda está vivo, mas quando ele morrer, se nós pegarmos o esqueleto dele e levarmos para um cientista, o cientista diria que esse homem foi um antepassado do ser humano. E não é. Ele está vivo hoje. Olha o crânio. Exatamente igual. Eu brinco com as pessoas, mas esse seria o Homo habilis no ano de 2005, porque eu peguei essa foto ano passado. Uma pessoa extremamente feliz, só que ele não consegue se comunicar, devido à doença. Então a pergunta que nós temos é a seguinte: Homo habilis ou Homo sapiens doente? Muitos cientistas têm descoberto esqueletos que são diferentes dos nossos, mas um grande número de esqueletos que eles têm descoberto são exatamente iguais aos nossos. O homem evoluiu? Pelo que tudo indica, não. Mas os evolucionistas, os naturalistas, tentam pegar esses fósseis e colocar como se fossem épocas. Daí a pergunta que nós fazemos é: como teriam surgido essas camadas? Porque nós encontramos os fósseis nessas camadas. Tem um grupo lá nos Estados Unidos e um outro grupo na França, eles fizeram uma experiência muito interessante. Eles pegaram 2 galões de água desse jeito, colocaram solo num deles e água no outro. E eles fizeram algo mais ou menos assim. A água sai de lá, passa desse lado, daí quando esse aqui sobe, a água sai daqui, vai para aquele lado. Fica fazendo como se fosse um balanço bem devagarzinho assim. Olha o que os cientistas começaram a observar. Olha, de repente vai formando o que desse lado? Camadas. O mesmo tipo de camada que nós encontramos na coluna geológica. Não é interessante? Porque se nós tivéssemos uma terra totalmente inundada, maré alta e maré baixa, maré alta e maré baixa, iria produzir o quê? As camadas. Um outro grupo de cientistas, eles pegaram vários animais mortos, aves, mamíferos, répteis e anfíbios, um tanque muito grande com muita água e muita lama. Misturaram tudo ali no meio e começaram a criar um sistema de pressão, daí descompressão. Pressão, descompressão. Fizeram isso por alguns dias. Olha o que aconteceu. Os animais de densidade maior ficaram embaixo. Então, no fundo do tanque ficaram os anfíbios, um pouco mais acima os répteis e quase em cima ficaram os mamíferos e as aves. A coluna geológica que os cientistas têm interpretado, vejam só, lá embaixo ficam os peixes, depois anfíbios, depois os répteis, e mais em cima mamíferos e aves. A mesma coisa. Qual seria a resposta, portanto, para os fósseis? O dilúvio de Gênesis. Tem todas as características. Um dilúvio iria produzir todas essas coisas. Por quê? Um dilúvio teria produzido coisas como essa, chamado de Grand Canyon. O Grand Canyon tem um rio aqui no meio, esse rio pequeno, chamado Rio Colorado. E alguns cientistas dizem que esse riozinho foi passando por ali por milhões e milhões e mais milhões e milhões de anos, até formar todo esse buraco gigantesco que tem lá. O problema é que a ciência conhece o que nós chamamos de coeficientes de erosão do vento e da chuva. Chove e venta naquele lugar. Por chover e por ventar, nós sabemos que isso aqui não tem milhões de anos. Porque se tivesse milhões de anos, todas essas coisas que nós vemos ali já estariam todas arredondadas.
Nós descobrimos também que a maior parte das montanhas, elas são e possuem rochas desse jeito. É um processo de compressão, não é apenas de elevação. Já vimos que a maior parte das camadas são formação resultante de movimentação de água. E uma das coisas que tem chamado muita atenção dos cientistas, vocês estão vendo um pedacinho da África aqui, Portugal está daquele lado, um pedacinho da Inglaterra. No fundo dos oceanos, existe a maior cadeia de montanhas. Existe uma grande quantidade de montanhas no fundo dos oceanos. Como teriam surgido? Um dilúvio também explica isso. E a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas algo que é muito interessante é que um dilúvio no planeta todo iria produzir muitos fósseis e muito petróleo. Da onde vem o petróleo? Petróleo é conhecido como combustível fóssil. E como seria possível ter tanto petróleo no planeta? Você teria que soterrar muitas árvores, muitas plantas, muitos animais para produzir petróleo. Então, quando nós pensamos nessas coisas, sempre fica aquela pergunta, mas se houve um dilúvio, como explicar um dilúvio do ponto de vista da ciência? Eu vou dar uma passada rápida. Tem muita coisa para falar e o nosso tempo está andando bem rápido. Eu estou de olho no relógio ali, tem que ficar com um olho em vocês e outro lá no relógio, para poder manter as duas coisas juntas. 4 fases de uma teoria. Teoria é aquilo que os cientistas acreditam que teria acontecido. Nos Estados Unidos existe um cientista e ele, a princípio, ele não acreditava nem em Deus, nem na Bíblia, nem coisa nenhuma. E ele fez uma teoria estudando essas coisas. A teoria dele dizia o seguinte, que no passado, há muito tempo atrás, a Terra tinha um lençol de água subterrâneo, lá embaixo. E essa água teria chegado até a superfície. Mais ou menos como? Bom, tem várias possibilidades. O que a gente sabe é que o resultado seria esse. Uma das possibilidades seria algo mais ou menos assim. Aqui você tem o planeta Terra, você teria um asteroide, ou um cometa, ou um meteoro. Quando ele batesse, ele produziria uma rachadura na Terra, fazendo com que essa água dali de baixo chegasse até a superfície. O que a Bíblia diz sobre o dilúvio? Romperam-se as fontes do grande abismo. Primeiro veio água de baixo. A maior parte da água que inundou o planeta veio de baixo. E só para você ter uma ideia, essa água toda veio muito rápido. Por quê? Isso aqui é rocha. Lá embaixo nós temos rocha. Eu acho que eu vou dar um susto na maior parte das pessoas agora. Então se prepara porque você vai assustar. O som na rocha, ele anda muito rápido, 5.000 metros por segundo. Seria mais ou menos, você está parado aqui e de repente você ouve algo assim. Uau! Passa rápido. Eu falei que você ia assustar. Você nem viu o que aconteceu, aquele barulho imenso. E de repente você começa a ver essas explosões de água para todo lugar. Muitas pessoas acham que o dilúvio foi assim, Noé estava com sua família e falou assim, acho que vai chover. Vamos para a arca porque vai chover. Antes da chuva veio toda essa água. É essa água que destruiu praticamente o mundo todo. Ou seja, o que nós teríamos seria um sistema como esse, a água saindo lá de baixo, chegando até a nossa superfície, inundando um planeta todo. Muitas pessoas falam assim, você acha que isso seria possível? Em 2004, nós tivemos aquela tsunami lá na Ásia. Essa era a costa, essa era uma foto, foi uma foto tirada com satélite, um pouco antes da tsunami acontecer. Olha como ela era. Estão vendo essas partes aqui agora? Olha o que aconteceu depois da tsunami. Toda aquela região. Tem regiões inteiras que desapareceram. E aquela tsunami foi muito pequena comparada com o dilúvio. Muito pequenininha.
Seria possível um mundo ter sido destruído na água, por água? A resposta é sim, sem sombra de dúvidas. Mas essa teoria diz que depois houve o que nós chamamos de inundação. E os cálculos que o Dr. Brown fez para ver quanto tempo teria demorado para inundar o planeta todo, foi muito interessante, porque ele chegou à conclusão que teria demorado de 10 a 40 dias para essa água inundar o planeta todo. Por quantos dias as fontes do grande abismo estiveram abertas? 40 dias e 40 noites. Durante esse período, o planeta Terra presenciou os maiores furacões, ciclones, enchentes, terremotos, tudo o que você puder pensar. Como que nós sabemos que isso poderia ter funcionado? Nós vamos para os laboratórios e fazemos alguns testes. Então vejamos alguns deles. Imagina que eu vá comprimir essa mola. Vou colocar 2 pedaços de madeira em cima dela, só para a mola não ficar pulando. A hora que eu separar os pedaços de madeira, a mola, por estar sob compressão, ela faz uma curva, ela sobe. O que aconteceria no fundo dos oceanos? Se nós estivéssemos no fundo dos oceanos e, por exemplo, houvesse uma rachadura separando a África da América do Sul, a África começaria a escorregar para a direita, a América do Sul para a esquerda. À medida que esses 2 continentes fossem afastando um do outro, o fundo, que agora não tem mais pressão em cima, começaria a subir. Olha o que aconteceria. Isso é o que nós fazemos nos testes com computadores. Será que existe isso em algum lugar do planeta? África, América do Sul. Separaram. Olha as montanhas no fundo. Do jeito que o pessoal tem dito. Bom, nós sabemos de onde veio a água. Pergunta, para onde foi a água? Agora todo mundo pensando aí, bom, agora vamos jogar água para cima. Acho que Deus então fez um buraco lá no fundo do oceano e a água foi tudo embora de novo. Não, a água não voltou para o lugar onde ela estava. Para onde a água foi? Então vejamos. Imagina que nós tivéssemos, por exemplo, a América do Sul se deslocando. Olha ali, ela estaria toda inundada. À medida que o continente está se movimentando, olha o que acontece quando ele para. O que aconteceu? Houve encavalamento. Ele levantou. Para onde foi a água do dilúvio? É a água que está nos nossos oceanos hoje. É que agora os continentes são um pouco mais estreitos, eles são mais altos e o fundo dos oceanos mais profundos. Todas essas coisas é perfeitamente possível serem explicadas pela ciência. Um movimento como esse teria causado cadeias de montanhas principais, planaltos e planícies, cadeias de montanhas secundárias. O que é exatamente o que nós encontramos. Olha na América do Sul. A América do Sul se movimentou para cá, nós teríamos formação de cadeias de montanhas aqui, que é o que nós temos, planaltos e planícies aqui no meio, que é o que nós temos, cadeia secundária de montanhas daquele lado, que é o que nós temos. América do Norte, mesma coisa. A África, por ter se deslocado menos, mas tem um pouquinho também. Moveu para esse lado, cadeia principal de montanhas aqui, planaltos e planícies aqui no meio, algumas cadeias de montanhas daquele lado. E hoje, essa teoria diz que hoje nós estamos passando apenas pelo estágio da chamada acomodação. Então, quando as rochas que estão lá embaixo vão se acomodando, se encaixando, de vez em quando dá um terremoto. Quando uma delas racha, produz um vulcão. Todas essas coisas acontecem. Um dilúvio explicaria todas essas questões. Mas vamos pensar em 2 coisas. Agora de pouco eu mencionei que um dilúvio produziria as camadas e os fósseis nas camadas. Segundo os naturalistas, teria demorado mais ou menos cerca de alguns 600 milhões de anos para formar todas essas camadas. Por outro lado, isso aqui não é possível ser reproduzido no laboratório. Isso é só imaginação. No caso
dos criacionistas, a coluna geológica e os fósseis foram criados há pouco tempo atrás, em aproximadamente 1 ano. Os evolucionistas dizem que foram 600 milhões de anos. Nós podemos provar em laboratório que 1 ano seria suficiente para tudo isso. Bom, deixe-me tratar do assunto que está todo mundo aguardando. Foi pela fé ou foi pela porta? Toda aquela bicharada. Vamos conhecer um pouquinho a respeito da Arca de Noé. Porque, pela ciência, nós sabemos que esse planeta já experimentou uma catástrofe. E essa catástrofe foi com água. O dilúvio é a melhor explicação que nós temos para as evidências deixadas por essa catástrofe. Então, o dilúvio de Gênesis é científico. Mas muitas pessoas, muitos investigadores têm dificuldade de aceitar o dilúvio justamente pelo problema da Arca de Noé. Porque aqui eu fiz uma ilustração da Arca e as pessoas quando olham falam, não, a Arca não era desse tamanho, a Arca era pequenininha. Muitas pessoas pensam que a Arca de Noé era desse jeito. Aquele monte de bicho lá dentro. E vocês conhecem o pica-pau? Lá no Brasil nós temos, né? Aqui vocês já têm também. Esse seria o maior problema na arca. Já pensou Noé colocando um pica-pau dentro da arca? Ia fazer buraco na arca, a arca ia afundar. Então, é por isso que Noé está aqui tentando pegar o pica-pau. Muitas pessoas acreditam que isso seria a Arca de Noé. Só para termos uma ideia, a Bíblia nos diz que a arca tinha 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Existem vários tipos de côvados. Eu peguei o menor de todos eles, que é o côvado hebreu, que é o de 44 centímetros e meio. Um côvado desse tamanho nos daria uma arca de aproximadamente 133 metros e meio de comprimento, 22 metros de largura e mais de 13 metros de altura. Isso seria mais ou menos a arca. Se nós pudéssemos comparar a arca com um ser humano, só para ter uma ideia, o volume dela seria de aproximadamente 40.500 metros cúbicos, o peso bruto dela, quase 14 mil toneladas, deslocamento de 20 mil toneladas, e olha o tamanho da arca em relação ao homem. Foi um grande trabalho de Noé. Muitas pessoas, chega uma certa época na vida e falam assim, agora chega, não quero mais trabalhar. Agora eu vou descansar. Noé tinha 600 anos de idade quando Deus falou assim, Noé, eu preciso que você me ajude a fazer uma pequena reforma. Imagina Noé falando assim, o que o senhor está querendo reformar, Senhor Deus? O mundo. Deus simplesmente acabou o mundo, com o mundo todo, e Noé foi quem começou a reconstruir todo esse mundo. Então, quando nós pensamos em termos da Arca de Noé, foi um grande projeto. Só para vocês terem uma ideia, o tamanho da arca, se nós compararmos a Arca de Noé com aquelas caravelas dos portugueses que foram lá para o Brasil, vieram para cá também, olha o tamanho da arca e olha o tamanho da caravela. A arca era muito grande, extremamente grande. Tanto é que o maior navio construído depois da arca, construído pelo ser humano, foi o Great Eastern, foi construído no ano de 1858. Agora, a arca tinha algumas coisas, alguns detalhes muito interessantes. Só para nós termos algumas ideias dela. A Bíblia nos diz que Deus mandou, fazendo que Noé fizesse toda a arca, a fechasse, a calafetasse por dentro e por fora com betume, deixasse uma abertura de um côvado à volta toda dela, que era para a entrada de luz e ar, e que ele também a fizesse com 3 pisos. E nesses pisos que ele colocasse compartimentos. E a Bíblia nos dá alguns detalhes muito bonitos. A Bíblia nos diz que as águas do dilúvio prevaleceram 15 côvados acima das montanhas mais altas. O que isso significa? Isso significa que o fundo da arca estava
15 côvados abaixo do nível da água e não raspava em lugar nenhum. 15 côvados abaixo do nível da água significa que praticamente os 2 pisos inferiores da arca estariam abaixo do nível da água. Então vamos tratar dos animais aí. Estou dando algumas informações que são importantes. Volume da arca, como nós já vimos. Volume da arca, 40.500 metros cúbicos. Isso aí é tão grande, mas tão grande, que daria para colocarmos dentro da arca de Noé 120.000 ovelhas. E ainda sobraria espaço. Você fala, mas isso é ovelha. Ovelha é um bicho pequeno. Então vejamos um pouquinho. Porque o grande problema é que a Bíblia nos diz o seguinte. Deus chega para Noé e fala, Noé, 2 de cada espécie virão a ti, macho e fêmea, e tu os farás entrar na arca. Só algumas coisas rápidas. Algumas pessoas me perguntam, mas como que Noé iria lá no Brasil para pegar os bichos do Brasil? Era um planeta e um continente. A Europa e a África ainda não tinham se separado das Américas, era tudo junto. A Bíblia não diz assim? A Bíblia nos diz que o Senhor Deus disse o seguinte, apareça a porção seca, não as porções secas, não os continentes. Havia no princípio só um continente. Então poderia ir para qualquer lugar. Mas Deus não falou para Noé buscar os animais. Deus disse que os animais viriam até ele. Agora, Deus disse que seriam 2 de cada espécie. Aí é o problema. Como colocar 2 de cada espécie? Tem uma grande variedade. Já imaginou colocar todas essas espécies lá dentro? Então vejamos rapidamente. Então vejamos o que aconteceu. Existem hoje aproximadamente 1.300.000 espécies de animais. Mais de 900.000 espécies são de insetos. Deus não mandou levar inseto na arca. Não precisava colocar mosquito, formiga, não precisava colocar nada disso dentro da arca. Você fala, mas isso ia morrer. Não, nas enchentes eles flutuam. Então não precisaria colocar os insetos na arca. De 1.300.000 menos 900.000 espécies, sobram cerca de 400.000. O problema é que vida aquática são mais de 300.000 espécies. Deus não mandou colocar baleia dentro da arca. Deus não mandou colocar peixe dentro da arca. Tinha muita água lá fora. Não precisava levar nada desses animais lá dentro da arca. Se você tirar os insetos e a vida aquática, todos os animais aquáticos, sobram mais ou menos 80.000 espécies. Só que a palavra espécie que a ciência usa, ela usa no sentido de variação. Então você tem, por exemplo, espécie de cães, você tem os cães pequenos, tem, por exemplo, o poodle, tem um outro pequenininho chamado chihuahua, mas tem os maiores, que tem os dálmatas, pastor alemão. Mas esses todos são variações. Quando a Bíblia chama espécie, ela está tratando do tipo básico. Por exemplo, Adão e Eva eram tipos básicos. Nós somos o quê? Variações. Deus não criou um casal de pele clara, um casal de pele escura, um casal de olho puxado. Deus não criou nada disso. Ele criou um casal. Desse um casal, todos os demais casais surgiram. Deus não precisaria ter criado todas as raças de cães. Ele precisaria ter criado apenas 1, 2 ou 3 casais de cães. E daí o cruzamento entre esses cães teriam produzido todas as espécies. Então a ciência, quando procura ver quais são os chamados tipos básicos, a ciência descobriu que existem no máximo 20.000 tipos básicos. Todo o resto é variação. Então se eu pegar 20.000 animais, 2 de cada um dariam quanto? 40.000 animais. Quanto de espaço tinha na arca? Dava para colocar
120 mil animais do tamanho de uma ovelha. 10 pessoas falam, tá bom, então dá para resumir todas as espécies em 20 mil tipos de animais? Sim, dá para a gente fazer isso. Sem nenhum problema, a ciência já fez isso. Eu não estou passando nada de novo para vocês. A ciência já descobriu isso. Daí entra aquela pergunta que muitas pessoas falam. Mas tem alguns problemas, né? Quais? Alguns grandes problemas. Quais seriam os grandes problemas? Os dinossauros. Noé levou o dinossauro na arca? Vocês estão parecendo o povo de Israel lá no Monte Carmelo, quando Elias chegou para o povo e falou assim, se Deus é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. A Bíblia diz que houve um grande silêncio, ninguém falou nada. Então eu pergunto mais uma vez para vocês. Haviam dinossauros na arca ou não? Por que não? Não, eles estavam na arca. Estavam na arca. E nós temos evidência que eles estavam na arca porque eles não desapareceram. Não desapareceram, pelo menos, se desapareceram, desapareceram depois do dilúvio, não antes do dilúvio. 2 de cada espécie, Deus disse. De tudo aquilo que Deus havia criado. Daí a pergunta, como colocar dinossauros dentro da arca? Essa é a resposta. Noé era um homem sábio. Para que levar animais adultos? Os animais filhotes são muito mais fáceis para adaptação. Leva filhotes. Para que levar um dinossauro de 12 metros de altura? Leva um filhote que tem 50 centímetros. Se você precisasse colocar o dinossauro dentro da arca, o que você faria? Colocaria pela fé? Não pela porta. Você pegaria o dinossauro, entraria pela porta com o seu dinossauro e colocaria o dinossauro lá dentro. Seria possível colocarmos todos os animais na arca? Todos não, mas poderíamos colocar 2 de cada espécie que Deus criou. Sem nenhum problema, daria para colocar. Só para terminarmos. As pessoas me perguntam, falam, mas quanto tempo essa bicharada toda ficou na arca? Se você somar todos os dias, você verá que foram 371 dias. Desde quando Noé entrou na arca até quando Noé saiu da arca. 371 dias teriam se passado. Pergunta, como ter alimento para todos esses animais? Já imaginou os animais, os carnívoros? Por exemplo, leões, tigres. Como que Noé ia arrumar carne para toda essa bicharada? Eles não comiam carne. Mas eles são carnívoros. No livro de Gênesis, capítulo 1, no verso 30, Deus diz o seguinte: e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para alimento. E assim se fez. Esses animais eram herbívoros. Você fala, não é possível. Animais herbívoros? O meu cachorro não é herbívoro. O meu gato não é herbívoro. Quando o seu cachorro, ou o gato não estão passando bem, eles fazem o quê? Comem erva. Exatamente. É porque a erva é o que estabiliza o sistema deles. Eles não chegam para você e pedem um pedaço de carne. Eles, quando estão doentes, eles comem erva. Mas as pessoas me perguntam, tá, tudo bem, então Noé deu para resolver o problema da comida, deu para colocar toda a bicharada na arca, mas eles ficaram 371 dias dentro da arca. Já imaginou 371 dias você com toda aquela bicharada lá dentro? Então vejamos. Eu mencionei agora de pouco para vocês que a arca tinha 3 pisos, são 3 divisões, e que as águas do dilúvio prevaleceram 15 côvados acima das montanhas mais altas. Em outras palavras, esses 2 pisos inferiores, eles estavam abaixo do nível da água.
Quando você tem uma situação como essa, significa que essa área toda, aqui, esses 2 pisos, eles estavam escuros e meio frios. Hoje o tempo está meio nublado assim, eu olho para vocês e estou vendo que tem gente que está tentando ficar acordado. Eu estou vendo que você está quase dormindo, eu estou vendo daqui. Né? Então as pessoas falam, vou fazer de tudo para ficar acordado o tempo todo. Não, quando o tempo está assim, meio escuro, meio friozinho, a gente não fica com sono? Fica. Os animais também. No caso dos animais, num sistema como aquele, a maior parte dos animais teriam dormido a maior parte do tempo. São processos que nós chamamos de hibernação e processo de torpor. Hibernação, animais dormem por meses seguidos. O processo de torpor, por alguns dias e algumas vezes semanas. Tudo foi muito bem planejado pelo Senhor nosso Deus. Em todos os detalhes. Até mesmo nos menores. Em outras palavras, animais passando por esses processos teriam necessidade de pouca alimentação, iriam produzir poucos resíduos biológicos, que eu creio que é exatamente o que você está pensando, não cheirava mal na arca, tá? A maior parte dos animais estão só dormindo. E um processo lento de desenvolvimento, ou seja, eles iriam crescer devagar. Até as pessoas me perguntam, mas e essa variedade toda que nós temos hoje? Depois do dilúvio. Antes do dilúvio, talvez Deus tenha criado apenas 2 casais de cães. Esses casais foram se procriando e cruzando, produziram toda uma variedade de cães antes do dilúvio. No dilúvio, Noé precisaria pegar toda a variedade? Não, ele pegaria os 2 tipos básicos. Esses 2 ele colocaria na arca. Por quê? Depois do dilúvio, eles começariam a cruzar novamente e iriam reproduzir de novo toda a variedade. Nosso Deus é um Deus sábio. Tudo que Ele faz é com sabedoria. Alguns anos atrás, há mais ou menos 100 anos atrás, quando os fósseis foram descobertos, muitos cristãos não sabiam o que fazer com os fósseis. Surgiu uma teoria, a chamada teoria do hiato, que há milhões de anos atrás, ou seja, antes de Deus criar o mundo havia sido destruído e depois reconstruído novamente. Então, eu detesto fotografia, então toda vez que as pessoas vão tirar fotografia eu não sei o que fazer, eu fico todo sem graça. Bom, essa é uma teoria. Essa teoria surgiu há cerca de 100, 120 anos atrás, tentando arrumar um lugar na Bíblia para colocar os fósseis. Depois começaram a surgir esses milhões e milhões de anos que eles foram datando os fósseis. Daí surgiu uma teoria também, por muitos evangélicos, dizendo que os dias de Gênesis não são literais, são milhões de anos. Essa teoria recebeu o nome de evolução teísta. E assim, o homem continua tentando o quê? Encaixar a Bíblia com a ciência. Qual ciência? Naturalista. Porque a Bíblia com a ciência criacionista se harmonizam perfeitamente, sem nenhum problema. O que eu tratei com vocês aqui foi um pouquinho de ciência. É possível provar um dilúvio cientificamente. É possível provar de onde veio a água, para onde essa água teria ido. É possível demonstrar que um dilúvio teria produzido todas essas camadas que nós encontramos, as camadas de rocha. É possível provar que um dilúvio teria produzido os fósseis nessas camadas, até mesmo na ordem que nós os encontramos hoje. É possível provar que a arca era grande o suficiente para levar 2 de cada espécie, a espécie segundo aquilo que nós vemos na Bíblia, que seria o tipo básico, e que haviam condições ideais para mantê-los vivos durante todo o tempo do dilúvio. Tudo prova da ciência. Com isso eu estou querendo dizer que a Bíblia está correta? Estou usando isso para dizer para vocês, falando, está vendo?
acabei de provar que a Bíblia está correta. Não, muito pelo contrário. A Bíblia sempre esteve correta. Eu não provei que a Bíblia está correta. Eu só pude demonstrar que boa ciência, quando feita, ela não vai discordar da Bíblia. Ela vai concordar com a Bíblia. Boa ciência sempre vai concordar com as Escrituras. Eu creio que isso é importante, e uma das razões de eu ter colocado para falar um pouco do dilúvio é que tudo isso que nós estamos ouvindo, essas mensagens excelentes a respeito de vida cristã, essas mensagens a respeito de Timóteo, se a palavra de Deus não fosse a verdade, do que serviriam todas essas mensagens? Para nada. Mas é porque a palavra de Deus é a verdade. Ela é a verdade. Nós podemos confiar nela. E eu tenho feito questão de mostrar que a boa ciência não contradiz a palavra do nosso Deus. Vou terminar com uma palavra de oração. Senhor, nós somos tão gratos a Ti, porque a Tua palavra nos ensina a respeito do dilúvio. É tão impressionante ver que o Senhor gastou tantos capítulos na Bíblia falando a respeito de um único evento. Um evento que retrata a Tua ira, que retrata exatamente a questão da Tua rejeição da atitude errada do ser humano. Nós somos tão gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor escreveu na Tua palavra coisas que fazem sentido. Coisas que nós, da área de ciências, podemos pesquisar e ver que de fato as coisas eram assim. E que as coisas foram assim. Eu peço a Deus para que à medida que examinarmos essas evidências e outras, que possamos mais e mais crermos que a Tua palavra é a verdade. Que não haja dúvida no coração de nenhum dos irmãos. Que quando houver alguma coisa que for dita contra a Tua palavra, que esses irmãos tenham a ousadia de dizer: isso que foi dito contra a palavra do nosso Deus é mentira. Porque sem dúvida será mentira. Porque a Tua palavra é a verdade. É por isso, ó Deus, que mais uma vez eu gostaria de humildemente pedir ao Senhor para que o Senhor nos santificasse na verdade. Porque a Tua palavra é a verdade. Assim nós oramos, humildemente no nome de Jesus. Amém.